Oi, galera. Então, na aula de hoje, o que que eu pensei para a gente fazer, né? Como a gente está um tempo sem ter aula e nas últimas aulas a gente começou a estudar a condição de alinhamento de três pontos, então a minha ideia é hoje dar uma introdução novamente para esse conteúdo, para vocês relembrarem a explicação que eu dei para vocês em sala, para a gente daí dar continuidade e conseguir entender melhor, tá? Então, a gente vai continuar estudando dentro da geometria analítica, né, dentro do plano cartesiano. E a condição de alinhamento de três pontos é a gente verificar quando que três pontos no plano cartesiano vão estar alinhados, ok? Aqui eu coloquei então um desenho, para mostrar o que que significa isso, né? Estar alinhado significa estar na mesma reta. E aqui eu coloquei o textinho inicial. Então, dados três pontos A, B e C, aqui eu coloquei o x e o y dos pontos como valores que a gente pode alterar depois, né? Então, a gente diz que esses pontos eles estarão alinhados quando eles pertencem a uma mesma reta. Porém, a gente precisa verificar quando isso vai ocorrer, né? Uma das formas de verificar seria tentar pegar e fazer o desenho no plano cartesiano dos três pontos dados. Porém, nem sempre fazer o desenho vai ser viável, né? Então, a gente vai utilizar um cálculo para verificar a condição de alinhamento dos três pontos. Então, eu coloquei aqui, para verificar se três pontos estão alinhados, calculamos o seguinte determinante. Então, esse determinante aqui para vocês também não é novidade, a gente já tem, você já tem isso no caderno, né? Então, que determinante que é esse? A primeira coluna do determinante vai ser a coluna do x, ou a coluna das abscissas dos três pontos. Então, se vocês olharem aqui, ó, x1, x2, x3. Então, aqui x1, x2, x3 é a coluna do x dos pontos, ok? A segunda coluna vai ser a coluna dos y, ou a coluna das ordenadas, e a terceira coluna a gente completa com 1. E o que acontece? Quando a gente vai montar esse determinante e calcular, a gente vai ter duas condições. Se o resultado determinante der igual a zero, então significa que os três pontos eles estão alinhados. E se por acaso o resultado determinante der qualquer outro número que seja diferente de zero, então significa que os três pontos não estão alinhados, ok? Então essa seria a introdução, né? Só para reforçar o que a gente já tinha estudado em sala. E agora eu vou fazer o primeiro exemplo. Eu até coloquei aqui, ó, já pra. Eu vou colar então aqui a folha para ela não andar, tá? Só um pouquinho. Esse exemplo aqui vocês também já têm no caderno, tá? Só que eu achei interessante também trazer de volta para vocês lembrarem como é que faz. Bom, então o exemplo diz o seguinte: verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, como a gente viu, a gente vai ter que calcular aquele determinante e ver se vai dar zero ou se vai dar um número diferente de zero, né? Se o determinante der zero, significa que os pontos estão alinhados. E se por acaso der um valor diferente de zero, então significa que eles não estão alinhados. Então, eu vou colocar aqui, determinante igual. Primeira coluna é o x, então eu vou pegar o menos 3, 1 e 3. A segunda coluna é os y, então eu vou colocar 5, 1 e menos 1. E a terceira coluna a gente completa com 1, ok? Para fazer esse cálculo, se vocês lembrarem do ano passado, no segundo ano, vocês estudaram cálculos de determinantes, a gente tem que copiar as duas primeiras colunas, então eu coloco aqui a primeira coluna e a segunda. E a gente vai realizar a multiplicação em diagonal. Então, eu sempre começo aqui no início e vou trazendo na diagonal. Eu vou fazer três vezes a multiplicação nessa diagonal e depois três vezes nessa. Então, nessa sequência eu vou fazer em vermelho e na outra eu faço em outra cor para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Aqui eu vou fazer bem passo a passo, porque é o primeiro que eu tô explicando para vocês, depois a gente faz um pouquinho mais acelerado. Então, eu vou fazer menos 3 vezes 1 vezes 1. Mas sempre vou somando com as outras diagonais, tá? 5 vezes 1 vezes 3, mais 1 vezes 1 vezes menos 1. Agora, a gente vai ter que começar
Ó, percebam que sempre vai dar 3 números em diagonais e 3 diagonais, tá? A gente começa agora lá de cima para baixo. Só que antes disso, a gente precisa inverter os sinais. Então, a gente coloca um menos e abre um parênteses bem grande. Vamos colocar agora esses valores. 5 vezes 1 vezes 1, mais menos 3 vezes 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1 vezes 3. Certo? Igual. Vamos começar então a multiplicar e ver o que vai dar aqui, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 5 vezes 1 vezes 3 dá 15, mais 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. O sinal de menos, que é esse sinal aqui, agora a gente não vai mexer nele, tá? A gente vai então agora multiplicar esses valores. 5 vezes 1 vezes 1 dá 5, mais menos 3 vezes 1 vezes menos 1, menos com menos fica mais, então 3 positivo. 1 vezes 1 vezes 3, mais 3. Ok? Agora, continuando aqui, eu vou fazer esse jogo de sinal. Então, eu tenho menos 3 mais 15, mais com menos, menos 1. Menos 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 é 11 positivo. Então, aqui eu tenho 15, tiro 3, tiro 1, vai ficar 11. 11 menos esse 11, resultado deu 0. Logo, como o determinante deu 0, então eu vou colocar aqui. Como o determinante deu igual a 0, então os 3 pontos estão alinhados. Certo? Então, esse foi o primeiro exemplo. Agora a gente vai para o próximo vídeo para ver os outros exemplos.